Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, programa Florescer Violeta. Eu sou Sidney Rosa, integro algumas terapias, a base do meu trabalho é a psicanálise, eu sou psicanalista, trabalho também com as constelações familiares, com a hipnose, com o reiki, reiki xamânico, reiki japonês, reiki de Mikao Usui, na zona norte de São Paulo, no Tucuruvi, bem em frente ao metrô Tucuruvi. Meu espaço, você saindo do metrô em 3 minutinhos, você está ali no meu espaço, tá? Na zona norte, em frente ao metrô Tucuruvi. E eu quero te convidar desde já, né? Se prepare aí para anotar o meu número de celular, porque eu quero já, de saída aqui, te dar um presente. Os 10 primeiros ouvintes, as 10 primeiras ouvintes que me mandarem uma mensagem pelo WhatsApp, eu vou dar um workshop no domingo que vem, é disso que eu quero falar. E as 10 primeiras pessoas, as 3 primeiras que me enviarem uma mensagem no WhatsApp vão ganhar a participação no workshop. As outras 7 terão 50% de desconto. É um workshop que já está com um preço super acessível, super bacana, e você ainda vai ter 50%. Então fique atenta aí para você já enviar uma mensagem. O meu número de WhatsApp é 98670-6310. 11, DDD de São Paulo, Tucuruvi, em frente ao metrô Tucuruvi, 98670-6310. Não adianta me ligar, né? Porque eu estou aqui agora no programa ao vivo, não vou poder atender, e vale para quem enviar a mensagem pelo WhatsApp, tá bom? Esse workshop, que vai ser no domingo que vem, ali mesmo no Tucuruvi, das 14 às 18 horas, é um workshop com base na psicanálise. É um workshop bem psicanalítico, falando das feridas emocionais. Feridas emocionais. Nós temos, né, isso todos nós, o ser humano, ele tem 80% do que é a personalidade dele, do que é o caráter dele, do inconsciente dele, né, falando de psicanálise, do que é o inconsciente dele, formado, 80%, formado na fase infantil, desde que a gente está ali na barriga da nossa mãe, até 10 anos de idade. É pouco tempo de infância, 10 anos, mas é muito tempo para, dentro do nosso processo psíquico, emocional, são 10 anos de muita informação. E que a gente, à medida em que a gente não tem, né, na forma, enfim, que nós não temos esse entendimento, que a gente não tem essa consciência, né, a gente não tem a consciência desse nosso inconsciente, a gente vai agindo na fase adulta com essa criança sendo ativada, né? Por isso que a gente sempre fala, por trás de um adulto difícil tem sempre uma criança ferida. E quais são essas feridas? As feridas emocionais, que são feitas, em geral, até os 10 anos de idade. Pode acontecer depois? Pode, né? 80% é feito até 10 anos. Depois tem a fase adulta, a fase da adolescência, que ainda vão criar, que ainda podem criar feridas emocionais, né? Então esse workshop, no domingo que vem, das 14 às 18, é um workshop onde eu vou falar para você sobre as fases do desenvolvimento do ser humano, que são 3 fases, fase oral, fase anal e fase fálico e genital. Essas 3 fases compõem 80% do que a gente carrega na nossa vida adulta, não é? Bastante coisa. Quanto não tem da tua criança ferida atuando em você hoje, adulto, né? Quanto você, adulto, seja de 25, 55, 75, não importa, quanto de você, adulto, tem
de atuação dessa criança ferida. Por que que muitas vezes você reage ou você vê, né, você já viu, você já deve ter visto, pessoas reagindo de forma tão infantil? Por que isso? Porque a nossa criança ferida, ela reage, dependendo do que eu, como adulto, e não importa, de novo, não importa a idade, dependendo do que eu, como adulto, vivencio, o meu cérebro, ele faz um looping mental, em fração de segundos, e ele me remete até o momento lá da minha infância em que aconteceu esse evento, em que aconteceu o trauma, em que aconteceu a ferida emocional, em que aconteceu essa questão. E às vezes não precisa nem ser algo cotidiano, corriqueiro. Muitas vezes é. Muitas vezes a criança passa por várias situações, né? Constante, repetidamente. Mas não precisa. Muitas vezes um único evento, um único trauma pode, de uma maneira, da maneira em que ele ocorreu, ele fica gravado e vai ficar gravado e vai ficar atuando nessa pessoa adulta até enquanto ela não tiver consciência e poder então tratar dessa ferida, curar essa ferida. Só a pessoa adulta pode curar a criança ferida dela. Ninguém pode fazer isso por você, né? E todos nós temos, né? São 7 feridas emocionais tão importantes e tão corriqueiras, né? Infelizmente, mas faz parte. O processo da evolução, o entendimento desse processo da evolução, ele passa por isso. Os nossos pais, que em geral são quem mais fazem essas feridas, e a gente, enquanto pai, também fere os nossos filhos. É claro que a gente não faz isso de uma forma proposital, intencional, óbvio que não. A gente tenta, enquanto pai, a gente tenta fazer o possível, a gente tenta fazer o melhor, né? A nossa intenção enquanto pai, e eu tenho certeza que a sua intenção enquanto pai, foi a melhor. Só que ou você cobrou demais, né? Você exigiu demais, querendo que o teu filho, que a tua filha, fosse um adulto, fosse um adolescente do bem, uma pessoa do bem, uma pessoa honesta, a gente acaba exagerando na dose. E a gente acaba forçando muitas vezes. Ou então, a gente superprotege. A gente faz uma superproteção que tanto um quanto o outro não são saudáveis. De forma alguma são saudáveis. Mas a gente faz isso, né? A gente, enquanto pai, a gente faz isso sem essa intenção, obviamente. Mas a gente faz, porque a gente não sabe como lidar, a gente tem a informação que a gente faz o que é possível, né, dentro dos nossos conhecimentos, mas a gente pode sim, e de fato, a gente pode ter causado. E você que está me ouvindo pode ter essas feridas causadas não só pelo pai e pela mãe, mas pelos adultos, pelas pessoas adultas que estavam ali acompanhando o teu crescimento, né, na tua formação. E quanto disso ainda está aí hoje te afetando? Quanto você ainda está tendo reações infantis perante situações adultas, obviamente, né? Quanto que você pode estar? Então esse workshop é para que a gente possa falar sobre essas 3 fases e principalmente sobre essas feridas emocionais, que é o abandono, né? São 7 feridas. É o abandono, é a traição, é a violência, é a injustiça, são os medos da criança, é a rejeição, é a humilhação, né? São essas as feridas emocionais. Quanto disso, quais delas, e às vezes algumas acontecem na nossa infância. Né? Várias podem ter acontecido, né? Os pais
que não puderam ficar com a criança porque tinham que trabalhar, porque tinham outras atividades, ou porque não queriam, porque não puderam. Não estava nos planos desses pais serem pais. E aí existe a rejeição, naturalmente. O abandono, a violência intrafamiliar, a violência dentro da família, a violência com a própria criança, ou a criança assistindo a violência com a mãe, com o pai, com os irmãos, né? Então tudo isso formam as feridas emocionais. Tudo isso de alguma maneira afeta você. De alguma maneira isso te afeta. E você como adulto, e de novo não importa a tua idade, se é 25, 35, 50 ou 70, se você estiver com essas feridas abertas, né, elas podem até estar com aquela casquinha, né, que faz ali às vezes numa feridinha que a gente tem, mas quando a gente cutuca, dói e até sangra, porque embaixo dessa casquinha ainda tem uma ferida viva, não está cicatrizado. A ideia desse workshop é para que você tenha consciência, para que você tire daquilo que está aí no teu inconsciente, e estando no teu inconsciente, está ativo, pulsa, tem vida e atua na sua vida como adulto, como adulta. A ideia desse workshop é para que você possa ter clareza disso, para que você possa entender isso e definitivamente cicatrizar essas feridas. Ter ferramentas, ter informação, né? Nós vamos fazer alguns exercícios para que você possa, para que possa te ajudar a cicatrizar definitivamente essas feridas. E para que você, como adulto, obviamente, não fique atuando como criança, de uma forma infantil, de uma forma infantilizada, né? Não dá para ser adulto e continuar tendo movimentos, reações, ações infantilizadas, né? Então, se você, por exemplo, chora muito, né? Você participa de uma reunião, você vai conversar com seu namorado, você vai conversar com a sua esposa, você vai conversar com o seu filho, você vai conversar com um funcionário, você vai conversar com o teu chefe, você vai conversar com um amigo, você começa a chorar. Facilmente você chora. Você não consegue segurar as lágrimas. Chorar é bom, não estou dizendo que seja ruim, mas em excesso, quem é que chora em excesso? Qual é a forma que a criança tem de protestar? Qual é a forma que a criança tem de dizer eu estou com fome, eu estou incomodado? Qual é a forma que a criança tem? O choro. O choro é tipicamente infantil. Então, se você tem essa tendência, por exemplo, né, estou dando um exemplo aqui entre vários que lá no dia, no workshop, a gente vai conversar, estou dando um exemplo, né? Quanto você pode estar infantilizado, infantilizada, né? E por isso você não consegue segurar a emoção, por isso você entrega, por isso você chora, né? Porque a tua criança ferida, machucada, ela revive, ela atua, ela é ativada nesse momento em que você está como adulto, precisando ter uma atuação de adulto, mas você acaba chorando, né? Então é a criança, né? É a infantilidade, é a inocência, é a ferramenta que a criança tem para avisar para o adulto, olha, estou incomodada, né? Estou com fome, estou sujo, não quero ficar aqui, quero fazer alguma coisa diferente. Ela vai e chora. Para a criança é natural, para a criança é normal, né? É um movimento infantil. Quanto você pode estar nesse movimento infantil, e eu estou dando um exemplo aqui do choro, mas são tantos outros, né? Quanto que você tem, por exemplo, de sentimentos de vergonha? Quanto que você tem de vergonha de se apresentar, de se mostrar, de aparecer, de ser visto, de ser vista?
Quanto que você tem? Quanto que você tenta se esconder? Quanto que nos teus relacionamentos você não está conseguindo fazer fluir porque você não consegue se expressar? Aliás, você não consegue nem aparecer, porque possivelmente na sua fase infantil você passou por alguma humilhação. O seu pai, a sua mãe, seu avô, sua avó não tinham a intenção de te humilhar, mas eles chamaram a sua atenção na frente de algum amiguinho, na frente de alguma amiguinha, ou na frente de alguns amiguinhos. O adulto, quando faz isso, ele faz na intenção de tirar daquela criança o melhor que ela pode. Ele tenta fazer, de alguma maneira, que aquela criança desperte para as necessidades de ter mais atenção, de tomar mais cuidado. Mas quando ele chama a atenção dela na frente dos amiguinhos, para a criança é uma grande vergonha. É uma grande vergonha, é uma grande humilhação. Né? Às vezes ela está na casa dela, né? Os amiguinhos estão ali, os pais estão lá, e os pais se sentem no direito de chamar a atenção do filho, da filha, da criança. Só que faz isso na frente dos outros. E essa criança pode, nesse momento, se sentir completamente humilhada. Isso é uma ferida emocional. Quanto você pode estar hoje, na sua fase adulta, sentindo ainda a humilhação que essa criança sofreu? Esse sentimento que essa criança sofreu. Quanto que você pode estar? Então esse workshop, no domingo que vem, lá no Tucuruvi, pertinho do metrô, facílimo acesso, das 14 às 18, eu vou estar lá, falando para você, conversando com você, mostrando para você, fazendo exercícios com você, para que você possa despertar para o entendimento de quanto é a sua criança atuando em você, adulto. É um workshop muito legal, muito bacana. Eu conduzo de uma maneira muito tranquila, absolutamente sem expor as pessoas, e você vai se sentir muito bem. E o mais importante, você vai sair de lá com remédios, entre aspas, para poder fazer definitivamente essa cicatrização. Para você definitivamente fazer a cicatrização das tuas feridas. É um workshop muito bacana, tá? Então anote aí, novamente, o meu celular. Me mande uma mensagem que você já vai ganhar ou a participação gratuita, ou então você vai ter 50% de desconto. Os 10 primeiros, as 10 primeiras. DDD 11, eu estou em frente ao metrô Tucuruvi. DDD 11, São Paulo, Zona Norte de São Paulo. DDD 11 98670 6310. 11 98670 6310. Se você não está podendo anotar agora, se você está dirigindo, se você está em algum compromisso e não está podendo anotar, fique tranquilo, fique tranquila. Grave aí o meu nome, Sidney Rosa Terapeuta. Me encontre no meu canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta, que você pode acessar todos os programas que eu já fiz aqui na Vibe Mundial, cada um lá com o seu tema, cada um lá com uma informação que você assiste, que você ouve no horário que for mais conveniente para você, e lá fica o tempo inteiro aparecendo o meu número de celular. Então não se preocupe se você não pode anotar agora, mas grava o meu nome, Sidney Rosa Terapeuta. Me encontra lá no YouTube, nesse meu canal no YouTube, e manda uma mensagem, anota lá o meu celular, pega lá o número do meu celular, me manda a mensagem, participa desse workshop, me pergunte sobre, eu fico completamente aí à vontade, à sua disposição para tirar qualquer dúvida, tá bom? Mas é no domingo que vem. E se você quiser aproveitar que eu estou aqui ao vivo e ligar para cá para perguntar alguma coisa, para tirar alguma dúvida, fique à vontade. O telefone do ouvinte 3171-0221 ou 3262-4490. 3171-0221,
3262 4490. Você pode ligar, me perguntar sobre esse tema, sobre algum outro tema. Eu trabalho, como eu disse, a base do meu trabalho é a psicanálise. Eu entendo que a psicanálise ela é uma ferramenta que vai trazer para nós autoconhecimento. Autoconhecimento. Essa é a base do meu trabalho, é o autoconhecimento. A partir de nós nos conhecermos, a partir de quando eu me conheço, quando eu sei o que eu trago no meu inconsciente, quando eu trago para a consciência aquilo que estava no meu inconsciente e que estava movimentando a minha vida, eu consigo aumentar as minhas capacidades. Já tem um ouvinte aí, Tomás? Tem eu. Olá, boa noite. Boa noite. Quem fala? Ismael. Como vai, Ismael? Tudo bom? Tudo ótimo, e você? Então, eu precisava de uma ajudinha. Me diga, vamos ver se eu posso, se eu consigo. É um problema de tabagismo que eu estou tentando já há alguns anos. Ah, entendi, você é fumante. Fumante. Ô Ismael, eu trabalho com a hipnose. A hipnose é uma excelente ferramenta para você parar de fumar, tá? Tá. Através da hipnose, a hipnose é um processo extremamente, absolutamente seguro, tá? Absolutamente seguro, e que você... É aquele reloginho? Não tem o reloginho, não. Isso a gente vê nos filmes, né? Isso a gente às vezes vê aí na televisão. Eu entendo que cada profissional trabalha da forma que mais lhe convém, mas eu sou meio contra essa coisa de show da hipnose, sabe? Eu trabalho com a hipnose sempre de uma forma terapêutica, tá? Então, o natural do processo são a partir... Não é uma regra, a gente precisaria conversar um pouco mais, mas o natural é a partir da segunda sessão de hipnose, você já para de fumar. Vai depender, tá? Vai depender de quanto você se entrega no processo hipnótico. Processo hipnótico, Ismael, é um grande relaxamento, é um profundo relaxamento. Mas nesse processo eu não faço o que eu não quero. Jamais você, num processo hipnótico, Ismael, você vai fazer algo que você não queira. Até porque a gente combina antes o que é que nós vamos trabalhar, e no teu caso é parar de fumar, tá certo? Então a gente combina isso, e é isso que é combinado, e é isso que é tratado no momento da hipnose. Tá? Perfeito. É absolutamente seguro, Ismael. Há quanto tempo você fuma? 42 anos. 42 anos. Então chegou a hora de você parar, Ismael. Chegou a hora de você parar, e de cara eu já vou te dar 50% de desconto. Manda uma mensagem para mim no WhatsApp. Tá? Eu vou passar daqui a pouquinho de novo. Manda uma mensagem para mim. Ok. E eu vou te dar 50%. O atendimento de hipnose não é caro, não acho caro, não é um valor acessível, mas eu vou te dar aí para te ajudar nesse processo, para definitivamente, depois de 42 anos, você parar completamente de fumar. Eu vou te dar aí 50% de desconto. E eu vou levar uma vida mais feliz. Pelo menos meus amigos que estão aqui do lado já estão batendo palma. Legal. Vai levar uma vida mais feliz e principalmente mais saudável, né, Ismael? Claro. Qual que é a tua idade? 56. 56, legal, tá bom. E eu estou querendo chegar nos 90, então... E você pode chegar até mais, né, Ismael? A gente tem hoje condição, o ser humano tem hoje condição de viver até os 120 anos. A gente dá umas bagunçadinhas, mas a gente poderia viver, viu, até os 120. Eu acho que você vai sim até os 90, porque eu estou sentindo aqui a tua energia é muito boa, você tem uma energia muito boa, e dá para a gente trabalhar muito essa tua questão. Esse processo é só presencial? Não, pode ser online. Pode ser online. Perfeito. Ô Ismael, meu tempo está acabando aqui. Tá, ok. Me manda uma mensagem no meu WhatsApp, tá? Fique aí ouvindo, daqui a pouco eu vou falar novamente. E aí a gente vai conversar e eu vou te explicar direitinho. Mas eu tenho certeza que vai ser sucesso, Ismael. Ok, obrigado. Um abraço, fica com Deus. Um abraço.
8670-6310, 11, DDD de São Paulo, em frente ao metrô Tucuruvi, 98670-6310. Faça como Ismael, entre em contato comigo, resolva as tuas questões, aproveite a vida, seja feliz, eu fico à sua disposição. Sidney Rosa, terapeuta, até mais.